Você perguntou e a Nutri responde. Qual é o melhor horário de comer as frutas? Existe o melhor horário de comer frutas? Será que eu posso misturar com outros alimentos? Né? Que tipo de frutas que eu posso comer? Então vamos responder hoje esta pergunta, que é muito interessante, né? Dado que a gente tem ideia de que as frutas a gente pode comer à vontade, muitas vezes, né? Mas primeiro a gente tem que entender alguns pontos e algumas diferenças entre as frutas, porque hoje em dia nós temos muitas frutas no mercado, né? Que são híbridas, são frutas que não são mais tão naturais como aquelas mais assim que a gente chama de crioulas ou nativas, né? Então, exemplo, já viu aquelas mangas assim agora tem, que elas são bem doce, não tem quase nenhuma fibra, né? Que antigamente a gente comia manga se lambuzando daquele jeito, aí depois ficava com aquelas fiapo no dente. E hoje em dia não, você come de colher como se fosse uma sobremesa, realmente, de tão doce que é essas frutas híbridas. Então aí já é diferente, né? A gente já tem que entender que ali o teor de açúcares das frutas, que é a frutose, vai ser mais alto. Então eu não posso comer à vontade, nem comer demais, né? Uma manga inteira. Eu posso porcionar ela, ao invés de comer, por exemplo, uma outra sobremesa mais calórica, que fosse usar leite, né? E derivados mais inflamatórios. Então é melhor comer uma fruta dessas aí, que também já serve como uma sobremesa, mas com esse critério da quantidade, né? Então, uma bandinha ali de uma manga dessas, comida, já tá suficiente pro dia, né? Claro que aí a gente tem as frutas assim que são menos mexidas e que são mais assim originais, vamos dizer, nativas, né? Bananas de tudo que é tipo. A diferença se a banana tá mais madura, se a banana é verde, né? Daí, se ela tá mais verde, ela já vai ser um alimento prebiótico. Hoje tem a biomassa de banana. Se ela tá bem madura, ela vai servir para poder adoçar shakes e vitaminas, ou para misturar com outras frutas, como o próprio abacate, né? Em vez de colocar açúcar, então amassar uma banana dessas assim que estão bem concentrada, bem docinha, e aí mistura com abacate, com um pedaço de mamão, cai super bem. Então é importante que a gente entenda também que as frutas elas têm uma fibra diferente, por exemplo, comparado com as fibras dos vegetais, né? A fibra de uma verdura, de uma alface, uma leguminosa, né? De uma verdura, de um legumes, melhor dizendo. Me distraí aqui com o carro. Ele é uma fibra mais resistente, enquanto que a fibra da fruta é uma fibra mais solúvel, né, de digestão mais rápida. Então, por isso que a gente diz para não misturar as frutas com muita salada, né? Embora às vezes a gente vê umas saladas assim meio tropicais, que tem pedaço de fruta, são pequenos pedacinhos, né? Agora você imaginar de você comer um pratão de fruta picada e depois ir lá comer uma salada, pode não dar muito boa. Pode atrapalhar a digestão, formar gases, né? Não cair muito bem, tá? Então, de forma assim geral, a gente orienta que a gente deve consumir as frutas preferencialmente à parte, né? Em jejum, assim, para quebrar o jejum é bom começar com uma fruta mais cítrica, com mais líquido, aquela água estruturada que tem, né? Em várias frutas que tem mais sumo, mais suco e é mais distante das principais refeições. Então ela serve como um bom lanche. À tarde, às vezes, em vez de comer um pão, ou sei lá, um pão de queijo, coisa assim, pode comer as frutas, é um bom horário. E também outra dica que facilita a digestão é não misturar frutas muito doces com frutas muito ácidas, né? E daí vai por água abaixo as tais saladas de fruta, né? Que é para de vez em quando, porque às vezes justamente tem essa misturança de tipos de sabores diferentes e às vezes a digestão não fica muito boa. Então, o ideal é assim, frutas doces com frutas neutras e castanhas,
Então, por exemplo, o caqui, manga, a banana, a maçã é meio neutra, né? São frutas que se combinam bem, abacate. E aí deixa as cítricas para comer em outro momento, separado, né? Então dá para alternar as doces, por exemplo, de manhã, porque vai dar mais energia, tem mais frutose, né? Esse açúcar próprio da fruta. E as cítricas mais à tarde, quem sabe, meia tarde. Aí você tem ali a vitamina C, né? Outros fitonutrientes, antioxidantes, que também já vai servir como uma farmacinha natural, né? E é interessante observar o que é sazonal, porque agora, por exemplo, tá esfriando, tá ficando já meio inverno, né? Outono e inverno, vamos dizer assim, né? Mas a temperatura já caiu bastante. E aí a gente começa a perceber que essas frutas laranjadas, essas frutas cítricas, elas aumentam a, começa a aparecer laranja para tudo que é lado, né? Aumenta a disponibilidade delas. É como que a sabedoria da natureza dizendo que é o momento de consumir aquilo. Então é importante a gente estar na feira, conversando com produtores, que a gente vai saber quais são os alimentos da época, né? O que é melhor para cada estação. Tá certo, gente? Então fica aí. Qualquer dúvida adicional, vocês podem escrever, né? E a gente vai clareando um pouco mais. Valeu, pessoal. Um bom dia.